Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Com Maria começamos mais um momento de oração no canal Compartilhando o Evangelho com o tema Eu quero uma vida abundante. Meu querido, a palavra de Deus diz para nós na parábola do bom pastor, Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Mas meu querido, eu acredito que você quer essa vida abundante, eu também quero essa vida abundante. Para termos essa vida abundante, existe nessa passagem 2 segredos para que eu e você possamos conquistar essa vida abundante. Se você quer essa vida abundante, vem junto comigo nesse vídeo. Vamos entender esses 2 segredos que nos levam a essa vida abundante. Eu quero fazer aquele pedido para o seu coração, nos ajude a fazer o Evangelho chegar mais longe. Curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Nos ajude a ir compartilhando o Evangelho cada vez mais longe. E o nosso compromisso aqui é rezar com você e por você, então já deixa nos comentários o seu pedido de oração. Será uma alegria para nós interceder pelos seus pedidos. Coloque os seus pedidos, as suas necessidades nos comentários abaixo do vídeo, nós queremos rezar por você. E aquela hashtag poderosa para assumir esse momento de oração em nossa vida, coloca aí hashtag Eu quero uma vida em abundância. Eu quero uma vida em abundância. Irmão, palavra de Deus. Evangelho de São João, capítulo 10. Jesus fala na parábola do bom pastor. Jesus vai dizer que ele é o bom pastor. E lá no versículo 10, do capítulo 10 de São João, está escrito assim, é uma promessa de Deus para nós. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham em abundância. Olha a promessa de Jesus para nós. Versículo 10 do capítulo 10 de São João. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham em abundância. Jesus está um bom pastor. Ele está fazendo uma promessa para mim e para você, irmão. Ele está fazendo uma promessa para nós de uma vida. Mas não uma qualquer vida. Não uma vida simples. Não uma vida qualquer, uma vida em abundância. Que promessa maravilhosa! Eu acredito que você quer assumir essa promessa em sua vida. Mas Jesus está dizendo, eu vim para as ovelhas. E aí nós precisamos entender que nós precisamos ser ovelhas do bom pastor. Meu querido, eu e você precisamos entender que nós precisamos ser ovelhas do bom pastor. E essas ovelhas do bom pastor, elas vão ter do pastor a vida e a vida em abundância. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 3. A palavra diz assim: A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós, porque nós precisamos, para ter essa vida em abundância, nós precisamos entender como ser ovelhas. Jesus está dizendo, ao pastor o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. E elas seguem-no porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho porque as ovelhas não conhecem a voz dos estranhos. Eu preciso que você entenda, para que hoje nós possamos ser ovelhas, irmãos. Nós precisamos entender aqui nesse momento de oração. Nós precisamos ouvir a voz do pastor. E conhecer a voz do pastor. Olha o que a palavra está dizendo.
O pastor entra no aprisco, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome. Ouvem a voz do pastor. Meu querido, eu e você somos chamados a ouvir a voz do bom pastor. Você tem uma Bíblia na sua casa? Se você tem, pega essa Bíblia aí. Pega essa Sagrada Escritura que você tem aí na sua casa. Aí, nessas páginas, está a voz do bom pastor. Primeira coisa, primeiro segredo que você precisa entender para ter uma vida em abundância. Se você quer, como eu quero ter uma vida em abundância, se nós queremos uma vida em abundância, nós precisamos ouvir a voz do bom pastor. E a voz do bom pastor está aí nesses 35.568 versículos de Gênesis ao Apocalipse. A voz do bom pastor está aí para falar conosco. Meu querido, você precisa ouvir a voz do bom pastor, ouvir a voz do bom pastor dentro da Sagrada Escritura. Reserve tempo no seu dia para ouvir a voz do bom pastor. Tenha tempo para a Sagrada Escritura, tenha tempo para ler, para meditar, para buscar, tenha tempo para ter intimidade com a palavra. Ouça a voz do bom pastor. E eu já peço ao Espírito Santo que nos auxilie, nos dê sede da palavra. Vem Espírito Santo sobre o meu coração e dos filhos que me acompanham nesse momento de oração, e nós possamos ter sede da palavra, sede de buscar na palavra, sede de querer a cada dia abrir a Sagrada Escritura. Ei, hoje, qualquer lugar na internet, no seu celular, você pode abrir uma liturgia diária, ter pelo menos aquela leitura diária que a igreja propõe para nós. Faça a liturgia diária, leia aí. Se você lê em 3 anos a liturgia diária todos os dias, você leu a Bíblia inteira. Busque na palavra, ouça a voz do bom pastor. Nós precisamos ouvir. Não se canse de ouvir a voz do bom pastor. Para ser essas ovelhas que têm vida e vida em abundância, por isso, Espírito Santo de Deus, abre os ouvidos desses irmãos. Abre o ouvido de cada um de nós nesse momento de oração, que nós possamos ter os ouvidos abertos para escutar a voz do bom pastor, para ouvir a voz do bom pastor. E ouvindo a voz do bom pastor, a gente começa a obedecer o bom pastor. Por isso que Deus está nesse momento de oração nos chamando a ouvir e a escutar. Ouvir, a gente acolhe aquela palavra. Escutar, obedecer a voz do bom pastor. Ouvir e escutar a voz do bom pastor. Por isso vem, Espírito Santo, nos auxilia, para que possamos ter o coração aberto para ouvir e escutar a voz do bom pastor. Primeiro segredo, ouvir a voz do bom pastor. Segundo segredo, conhecer. E aí é necessário que, ouvindo a voz do bom pastor, a gente passe a conhecer a voz. De tanto que a gente ouve, a gente passa a conhecer a voz. Irmão, a gente só conhece a voz de quem a gente tem intimidade, de quem a gente ouve muito. Uma pessoa que você conhece ali, na hora, você não reconhece pela voz. Você conhece uma pessoa hoje, faz aquela amizade, aquele papo rende, né? Já teve isso com você? Aquela pessoa que você conheceu ali, pouquinhos minutos, aquele papo rende. Você sai daquela conversa, nossa, que pessoa maravilhosa. Aí se ela te ligar depois de 2 dias, você vai falar, alô, quem é? Porque você não reconhece pela voz. As pessoas que você reconhece pela voz são pessoas que você escuta muito a voz delas. Do marido, da esposa, do filho, da mãe, do pai. Quando o pai e a mãe ligam alô, na hora que ele fala alô, oi mãe, tudo bem? Já está respondendo, porque você reconhece a voz.
Se primeira coisa era ouvir a voz, e você é chamado a ouvir a voz dentro da Sagrada Escritura, a voz do bom pastor está dentro da Sagrada Escritura, quanto mais você ouve essa voz, mais você vai passar a conhecer essa voz. Porque, irmão, nós estamos no meio de um mundo barulhento. O inimigo quer fazer um barulho para que você não escute a voz do bom pastor e que você não reconheça a voz do bom pastor. Quantas vezes nós estamos direcionando a nossa vida para outra voz, para outra voz. Tem muito barulho aí, muita gente querendo atrair a nossa vida, e nós precisamos, no meio de todos esses barulhos, de tanta gente falando, nós precisamos conhecer a voz do bom pastor. Quando a gente conhece, quando a gente sabe, estamos seguindo no caminho certo, estamos junto com o bom pastor, estamos sendo conduzidos às pastagens, estamos sendo conduzidos para a graça de Deus. Nós precisamos conhecer a voz do bom pastor. Meu querido, eu e você precisamos entender e nós precisamos conhecer a voz. E a palavra de Deus vai dizer: e as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. Quando a gente conhece, a gente passa a seguir. Ouça a voz do bom pastor dentro da Sagrada Escritura. E ouvindo a voz do bom pastor, a gente passa a conhecer a voz do bom pastor. Conhecendo essa voz, a gente vai passando a seguir. A sua vida vai tomando uma direção de Deus. E você começa a tomar atitudes diferentes, pensamentos diferentes. As pessoas que estão à sua volta estão vendo que você está se tornando uma pessoa melhor porque você está seguindo o bom pastor. Meu querido, para encontrar essa vida em abundância é necessário conhecer a voz do bom pastor. Por isso, o Espírito de Deus, ajuda-nos. Nós queremos, nós desejamos conhecer a voz do bom pastor. Quando a gente escutar uma pregação, uma música, uma canção, quando a gente escutar alguém falando, a gente sabe que daquela voz ali está saindo algo do bom pastor. A gente sabe que aquele ensinamento, aquela doutrina está vindo do bom pastor. Dai-nos a graça, Espírito Santo, de conseguir reconhecer. É o dom do discernimento. Dai-nos, Espírito Santo, o dom de discernimento, de conseguir discernir no meio de todo o barulho deste mundo a voz do bom pastor. Nós queremos conhecer a voz do bom pastor. Nos ajuda, Espírito Santo, que conhecendo a voz do bom pastor, nós passamos a seguir esse bom pastor. Nos impulsiona a seguir esse bom pastor. E seguindo esse bom pastor, nós vamos chegar a essa vida em abundância. Meu querido, se prepara. Ouvindo a voz do bom pastor é o primeiro segredo. Segundo segredo, conhecer a voz do bom pastor. Nós vamos passar a seguir esse bom pastor. E ele vai cumprir a sua promessa. Que está lá no versículo 10b. Eu vim para que as ovelhas tenham vida. E para que a tenham em abundância. Ouve a voz do bom pastor, conhece a voz do bom pastor e se prepara para ter vida em abundância. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu querido, eu quero fazer aquele pedido do fundo do meu coração para você. Nos ajude a ir compartilhando o Evangelho cada vez mais longe. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Nos ajude a levar a graça de Deus mais longe. Meu querido, nosso compromisso é rezar com você e por você. Então já deixa nos comentários o seu pedido de oração. Nós queremos rezar por você. E coloca aquela hashtag poderosa para assumir esse momento de oração em sua vida. Hashtag eu quero vida em abundância. Que Deus abençoe a sua vida, ilumine o seu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aleluia!